mas ainda não é 7 horas. Mas se você já convidou sua família, aproveite esses minutos para adorar a Deus. Aproveite esses minutos para falar com Deus. Colocar a tua família. Enche-nos, enche. Pai,
esse Deus maravilhoso, poderoso, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém? Dá um aplauso a esse Deus bem forte. Vamos adorar a Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Declara: acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. No barulho do mar, vem cá me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Declare: acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Aplauda esse Rei dos Reis. Aleluia, você do Zoom, você do Facebook, aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é eterno, Deus é eterno sobre as nossas vidas, amém? Vamos adorar esse Deus. Aplauda esse Deus todo-poderoso aí na sua casa, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
a luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na onde? Na palma de suas mãos. Tudo uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, claro, eu creio. Levanta suas mãos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, declare comigo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, oh, eu creio. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
de honra, Ele é digno de glória. Levante as suas mãos aí na sua casa, aplauda esse Deus, porque Ele é Deus grande e o amor dele é sobrenatural. O amor dele é grande demais. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus te ama muito. Deus te ama muito. Você dos diga assim: Deus te ama muito. Aleluia. Vamos adorar esse Deus maravilhoso.
Glória a Deus, povo santo e abençoado do Senhor. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Amém? Nós vamos agora orar pelas crianças, que você possa agora, em nome de Jesus, chamar as crianças aí para participar. Em nome de Jesus. Aleluia. Adorar a Deus atrai o fogo da presença de Deus e o calor vem que... Chame a sua criança agora, seu filho, seu neto, seu sobrinho que está com você. Você que está pelo aplicativo do Zoom aí. É o momento de nós orarmos, que vocês possam aparecer aí pra gente. Obrigado pela fidelidade de cada um de vocês. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelas crianças. Impõe as mãos. Eu quero declarar, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos por tudo. Declaramos a ti toda a honra, a ti toda a glória, e estas crianças são tuas, Senhor. Eu profetizo que as mãos que estão impostas sobre as crianças agora, que sejam mãos abençoadoras, transmissoras do poder, da graça, da cura do Senhor Jesus. Eu libero sobre cada criança agora, tudo aquilo que é de mal vai saindo agora, em nome de Jesus. Declaro o poder de Deus nas casas, e que nada, Covid-19, nada vai poder tocar essas crianças. Senhor, acampa os teus anjos ao redor das crianças, Pai. Nós liberamos sobre elas, ó Deus, a tua grandeza, o teu amor. Eu declaro, Senhor, cuida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia. Amados, eu quero falar sobre os dízimos e sobre as ofertas. E você já deve estar vendo aqui atrás a conta bancária. Caso você queira abençoar, caso você queira ser abençoado, você pode estar depositando. Nós também, embora não estamos fazendo culto na igreja, nós também estamos com 3 horários aos domingos para você passar lá no drive-thru. E, ó, que coisa, hein? Quem diria que ia chegar nesse tempo? E você levar o seu dízimo, a sua oferta e também o seu alimento. Nós precisamos abençoar pessoas, nós precisamos estender as mãos para as pessoas. Tenha esse espírito no seu coração. Eu quero declarar, querido, você que tem sido um colaborador, um participante da fidelidade de Deus, dizimista fiel, eu quero orar por você. Pastor, eu quero estar depositando, eu quero estar abençoando, eu quero estar honrando com uma oferta de gratidão. Você tem aí, anota certinho, você está com tempo aí suficiente enquanto eu estou falando, ministrando, dá para você anotando. E nós vamos estar abençoando desde já a tua semente, a tua oferta. E você que já tem sido, dizimista, ofertante, você já vai receber a bênção do Senhor. Você que tem entregue o seu dízimo, devolvido o dízimo, abençoado a casa do Senhor, eu quero declarar sobre a tua vida a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos aí, eu quero declarar. E aqueles que de repente dizem assim no coração, eu não consigo abençoar a casa de Deus e me abençoar nesse momento que eu estou numa crise financeira. Deus também conhece o seu coração. Deus também vai agir de uma forma sobrenatural. Você crê nisso? Eu libero sobre a tua vida que portas serão abertas e logo, logo você vai estar recebendo a graça de Deus na tua vida financeira e vai estar contribuindo também. Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, visita cada um agora, Pai, em nome de Jesus, visita cada vida. E eu te peço, Pai, que o teu amor esteja alcançando, Senhor, cada um que tem sido dizimista, ofertante, aqueles que têm trazido os alimentos, a coleta dos alimentos, pensando no próximo. Multiplica, Deus. Deus, mesmo em meio a esse período, agora eu te peço, multiplica, Pai. O Senhor é o Deus do sobrenatural, Deus do milagre. E declaramos a tua fidelidade, como diz a tua palavra, 30, 60 e a 100 por 1. Que essa medida venha sobre eles, uma medida recalcada, sacudida, transbordante. E eu libero sobre cada um, Pai, a bênção financeira, Pai. Aqueles que estão com portas fechadas, comércio, aqueles que estão, Senhor Deus, com suas empresas paralisadas ou trabalhando, Senhor, metade do seu período, da sua jornada de trabalho,
trabalho, eu quero declarar, Senhor Deus, vai enchendo esse povo da tua aljava e da tua prosperidade. Declaramos, Deus, que vai cuidar de cada um deles na vida financeira. Eu abençoo cada um, Senhor, que tem um coração voltado ao reino e libero sobre eles, Deus, a multiplicação. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso aí, glória a Deus. Pode aplaudir você também no Zoom. Aleluia, eu vou tomar uma água. Glória a Deus. Bom, vamos para os avisos, né? Eu quero deixar os avisos para você. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, você deve ter visto que aos sábados, às 20 horas, nós temos feito o nosso culto de jovens, Momento dos Jovens, às 20 horas, pelo Facebook. Tá uma bênção. E também pelo aplicativo do Zoom, que você possa aí estar se firmando junto com os jovens, e os jovens, diz a palavra, que os jovens são fortes. As células nós não paramos, querido, e não vamos parar. E nós vamos abrir mais casas. Quero dizer algo para você. Você que está nos assistindo, você gostaria de ter um momento de oração online pelo aplicativo do Zoom, que é fácil baixar, ou até mesmo pelo Facebook. Você gostaria de ter um momento privado de oração? Nós temos líderes em potencial, nós também, eu e a pastora, nós também vamos voltar aí para que você possa escolher ter esse momento na presença de Deus em oração. Nós vamos estar começando a partir dos pedidos, e por que não também novas células? Células online, onde você fica na sua casa, outro fica na outra, você chama a tia, você chama a avó, e cada um pode se conectar e todos aí ouvir a palavra de Deus e ser abençoado. Nós vamos abrir mais casas, mais células, mais propósito de oração, porque esse período é um período de multiplicação, de salvar vidas, e é um período do milagre do Senhor. Quantos acreditam nisso? Dá um amém aí pelo Facebook, dá um amém. Dá um amém aí também, o povo de Deus aí com a mãozinha no Zoom. Você crê nisso? Deus levantou pessoas na nossa igreja abençoadas. Temos uma equipe poderosa, maravilhosa, discipuladores, cheios da graça e da unção de Deus. E eles vão ser ferramentas na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Então as células são de quintas-feiras, sábados também. Nós queremos fazer os momentos de orações em outros dias da semana. E vai ser top, como eu digo, top das galáxias. É muito bom. Deus é bom. Você que está aí olhando aqui, né, talvez pela TV, uma dimensão maior, você está olhando aqui atrás e está enxergando independência ou morte. Ó, hoje o tema da palavra se chama independência ou morte. Será que nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil, né? Será que nós vamos falar independência ou morte? Mas você vai entender o porquê desse tema e Deus vai falar muito com você, e é o momento agora da palavra de Deus. Se você ainda não compartilhou, compartilha rapidinho. Você pode ser abençoado e abençoar pessoas. Compartilha esse link aí no teu grupo, na tua família. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Segue a gente no Facebook. Olha que bênção, hein? E comenta, curte, e Deus vai fazer a obra na tua vida. Se você estivesse numa igreja, com certeza você diria amém. Mas você está na sua casa. Então o nosso amém é com a mãozinha aí pelo Zoom, pelas redes sociais, pelo Facebook também. Um amém. E Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Amém, querido? Vira para quem está do seu lado e diga assim, ó, independência ou morte? Fala para quem está do seu lado, independência ou morte? Pergunta, inclusive, fala assim, qual você escolhe? Independência ou a morte? Olha que proposta difícil que eu estou te fazendo. Independência ou a morte? Pergunta para quem está do seu lado, só, independência ou morte? Qual você escolheria? Já sei que alguém já deve estar rindo aí, ó. Já tem um povo rindo já aí, né? Independência ou morte? Bom, às vezes você vai dizer nenhum dos dois, mas calma que Deus vai ministrar sobre a tua vida. Vamos ler o texto da Bíblia. Vamos ler o texto de Juízes 13. Vamos acompanhar aí. Se você estiver conseguindo enxergar muito bem aqui no telão, a gente vai passar, senão você pode abrir sua Bíblia. Juízes, capítulo 13, versículo de 2 a 5. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Eu vou olhar para cá também e vou aproveitar, né? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho,
Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel dos poderes dos filisteus. Juízes 13, de 2 a 5. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto que nós lemos. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar mais uma vez para que a palavra fale ao seu coração. Quero declarar que Deus vai falar através desse texto. Em nome de Jesus. Coloca a mão agora sobre o seu peito. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu peito agora. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Deus, eu te bendigo por tudo que tu és. E declaramos que esta palavra vai nos impactar, promover uma transformação. Eu abençoo cada vida e desde já te peço, Deus, que o Senhor conduza essa mensagem debaixo da tua graça e da tua unção. E te peço, Deus, que cada um seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Tua mão é viva e eficaz. Então, Deus, fale aos nossos corações. Que nada que aconteça na nossa casa, nada que aconteça na internet agora, nada que aconteça, Senhor Deus, com a nossa família, ou até mesmo alguma seta do inferno, nada venha roubar esse momento precioso do alimento da palavra de Deus. E eu quero declarar, Pai, que a nossa mente agora seja no Senhor, cativa nos céus agora nas coisas do Senhor. Nos enriquece com a tua palavra, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém e amém. Saudade de vocês aí, amigo Rio Preto 2, cremos que logo, logo estaremos juntos na casa do Senhor. Amém, amados? Independência ou morte. Esse texto fala de Sansão. Quantos aqui já não ouviram falar de Sansão? Nas escolinhas bíblicas, com certeza até as crianças já ouviram falar de Sansão. E algumas coisas eu quero aqui pontuar para vocês. Primeira delas, presta bem atenção. Se tem alguém na Bíblia que foi desejado por Deus, todo mundo, claro, mas se tem alguém que foi desejado por Deus, foi Sansão. A Bíblia diz que ele, nasce da vontade de Deus, porque a esposa de Manoá era estéril. Ela era estéril, como muitas outras mulheres que nós já lemos na Bíblia. Porém, o anjo aparece para ela e diz: você vai ter um filho. Você imaginou a cena dessa mulher, nesse susto? Ver um anjo, um homem de branco, e falar: você vai ser mãe. E ela olhar para a realidade dela e falar: mas como? Eu sou estéril. Então, primeira coisa, se tem um anjo falando para essa mulher, é porque esse anjo foi enviado por Deus, e esse anjo veio para fazer a vontade de Deus e anunciar: é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que vem essa criança. Então, a primeira coisa, Sansão nasceu debaixo da vontade de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu acabei engravidando, muitas mulheres, mas não foi algo planejado. Já deve ter ouvido alguém dizer isso. Porém, essa mulher, por mais que ela não planejou, mas foi um planejamento de Deus. Vocês estão me entendendo? Foi algo que veio da parte de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero enumerar: nasceu da vontade de Deus. Segundo, esse menino já nasce com algo diferente demais. O que ele nasceu? Ele já nasceu sabendo qual era o propósito dele na terra, que é livrar Israel do poder dos filisteus. Qualquer um de nós poderia dizer assim: poxa vida, até hoje eu estou tentando saber o porquê Deus me colocou nesse mundo. Quantos aqui não estão se perguntando: até hoje eu não sei porquê Deus me colocou nesse mundo? Esse menino não, esse menino já vem premiado. Esse menino já vem sabendo: eu sei o porquê eu nasci, eu sei o porquê Deus me trouxe a esse mundo, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Olha que legal. Nasceu da vontade de Deus, já veio sabendo o que queria fazer, o que precisava fazer, a missão a cumprir: libertar Israel. Terceira coisa que me chama a atenção em Sansão
Em pleno Antigo Testamento, esse homem, ele é um homem agraciado pelo Espírito de Deus. Olha que tremendo. Estou falando do Antigo Testamento. Pentecostes vem em Atos capítulo 2. Lá no Novo Testamento, depois de Jesus, esse homem aqui está vivendo com essa experiência de ter recebido experiências do Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso, eu creio nisso. Mas no Antigo Testamento não é assim. A visitação do Espírito Santo na terra era de vez em quando, em algumas pessoas, por um pequeno tempo, para cumprir uma tarefa, e o Espírito Santo, ó. Mas ele não, ele já nasce diferenciado, já com o Espírito Santo em pleno o Antigo Testamento. E se isso fosse pouco, ele já recebeu um dom de Deus. Olha que homem completo. Você já comprou um carro, você já vai perguntar assim, que carro você quer? Tem ar-condicionado, tem airbag, tem direção, quero um carro completo. Esse moço veio completo, escolhido por Deus, sabendo o propósito, com o Espírito de Deus e com um dom. Qual o dom? O dom da força física, que por sinal nem o outro teve. Um dom especial e único somente para ele. Só ele teve esse dom. O dom da força física. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. Olha o que diz aqui. Olha essa imagem agora. Juízes 14, versículo 6 está escrito: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, olha que interessante, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Essa imagem, ela já diz tudo, né? Ela diz que Sansão rasgou o leão. Veja se não é interessante. Ele rasgou esse leão como rasga um cabrito. Embora eu também não sei como que rasga um cabrito, porque eu também nunca rasguei um cabrito. Você já rasgou um cabrito aí, você que está assistindo? Tem algum homem aí no Zoom que já rasgou um cabrito? Não. Então, para mim, rasgar um cabrito está na mesma, né? Nem um gato, nem cachorro. Eu já tem uns que falam assim, ainda bem, né, pastor, que o senhor não rasgou nem um gato, nem cachorro, né? Calma aí, queridos, calma aí, glória a Deus. Mas, enfim, rasgou um leão. Agora, que homem que enfrenta o leão? Olha para você ver. E essa força, olha aqui, não havia força humana para isso. E eu vou te provar na Bíblia que as pessoas, quando desenham Sansão como se parecesse um Hércules, um homem muito musculoso. Não, a Bíblia diz que a força dele vinha de Deus. Então repete para quem está do seu lado assim, ó, a força de Sansão vinha de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó, a força de Sansão vinha do Espírito de Deus. Aleluia. Agora, tudo isso que veio Sansão, ele precisava respeitar alguns limites. Por que ele precisava respeitar alguns limites? Porque ele era nazireu, ele teve um voto, né, que Deus falou para ele, não cortar o cabelo, ele não podia cortar o cabelo, porque é do cabelo comprido que viria a força. Agora olha para alguém na tua casa que tem um cabelo comprido. Dá uma olhada aí na sua casa e veja se alguém tem cabelo comprido. Você é do Zoom. Você está entendendo por que esse povo é bravo, que tem cabelo comprido? Você está entendendo? Tem mulher que tem um cabelo comprido, precisa cortar. Tem mulher que é muito brava, que se chegar não precisa nem se olhar para o leão vai falar assim, ó, eu tô correndo. Sansão ainda lutou com o leão. Agora tem mulher de cabelo comprido, não sei se na tua casa tem alguma mulher de cabelo comprido que é brava, que é mais brava que um leão, é ou não é verdade? Já tem gente que já está falando assim, fala pastor, deixa Deus te usar, pastor. Fala Deus, fala Jeová. Pode colocar aí, fala Deus. Mas enfim, fala para quem está do seu lado assim, ó, pode ficar tranquilo que eu não vou cortar seu cabelo, não, fica tranquilo, né? A não ser que você queira. Enfim, ele precisava respeitar essa condição de Deus. Ele veio com um propósito de Deus. Então é interessante. Porém, querido, o que é interessante? Ele tinha algo que eu e você temos. Não pense que é só a Sansão que tem um propósito de Deus. Nós todos temos um propósito. Se olharmos para nós vamos falar assim, puxa vida, que força que tem em nós? As pessoas também não conseguem ver força em nós. Mas é Deus que nos fortalece. E aí Sansão começou a fazer algumas coisas que a gente tem a ver com o tema, né? Independência ou morte. Tem a ver com o tema para você poder entender. Sansão brincou com algumas coisas. Sansão teve algumas coisas que ainda, eu creio que Deus precisou trabalhar nele nisso.
Eu quero ler as quedas agora. Eu quero ler um texto da Bíblia das quedas. Juízes 14, versículo 16. Ele propôs um enigma, presta bem atenção, ele propôs um enigma porque ele casou com uma mulher filisteia e na hora do casamento, da festa, ele propôs um enigma falando que os filisteus deveriam adivinhar qual era o enigma. Só ele sabia esse enigma. Tem a ver com a morte do leão. Tem a ver com o que ele fez com o leão. E aí, os filisteus não queriam perder a aposta, começaram a fazer uma coisa. Vamos ler o texto aqui. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tô declarei a ti. Olha o que ele está falando, eu vou declarar a ti? Ele falou, não declarei nem para o meu pai, nem para minha mãe, você quer que eu declare o resultado do enigma para você? Mas agora a continuação do texto. Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia, ao 7º dia aí já na Bíblia, né? Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Olha o que aconteceu, ela passou a importunar ele. Porquanto o importunava. Então, ela declarou o enigma aos seus patrícios. Por enquanto, só até aí. O que acontece? Ela ficou aqui, ó. Queridos, essa mulher que ele casou é diferente da tua esposa. Tua esposa é sábia. Tua esposa é uma mulher maravilhosa. Você não tem o que falar da sua esposa, mas essa daí era osso duro de roer. É porque você não me ama, porque você não conta pra mim, você não faz não sei o que, você não faz não sei o que lá, você não sei o que lá, você não sei o que. Chegou uma hora que ela importunou ele tanto que ele acabou contando pra ele qual era o enigma. O que ela fez? Correu lá e contou para os patrícios. Aí você pode perguntar, por que ela fez isso? E eu te respondo, porque os patrícios, que era o povo dos filisteus, inimigo do povo de Deus desde muito tempo, sempre foi, eles ameaçaram, se você não descobrir, nós vamos acabar com teu pai, nós vamos acabar com a sua mãe. Então ela viveu num dilema. Agora, chega o dia da festa, né, no 7º dia, os patrícios, os filisteus, dizem para Sansão, nós sabemos qual é o teu enigma. Sansão falou, jamais. E de repente não é que eles vão lá e falam certinho. Por que eles falaram? Porque a esposa de Sansão, entre parênteses, filisteia, contou. Ele olhou para a mulher dele, pensa no marido bravo. Você já viu um marido bravo? Você é mulher aí, você já viu um marido bravo? Hoje parece que o negócio tem meio para os casais, né? Você já viu um marido bravo? Ele olhou para a mulher e falou assim, você é boca grande. E já ficou muito bravo. O que aconteceu? Ele fez uma aposta, que se eles adivinhassem, Sansão tinha que pagar com 30 vestes bonitas, roupas bonitas, daquelas de marca, para os filisteus. Aí Sansão falou, eu vou pagar minha conta, vocês adivinharam, tá certo. Saiu de lá e matou 30 homens filisteus, pegou a roupa deles e falou, estou pagando a dívida. Com a morte, inclusive, dos filisteus. Agora, por que Sansão teve esse problema? Porque quem mandou ele ir lá se atrever a fazer uma aliança com quem não tinha que fazer? Por que Sansão foi casar com uma filisteia? A Bíblia diz, em Juízes 13, Juízes 14, até o 15 e 16, que conta a história de Sansão, que a mãe e o pai dele disseram assim, meu filho, tem tanta mulher para você casar aqui, ó, mulher de Deus, você vai pegar uma filisteia. Mas o bichão, não, eu sou forte, eu tenho o Espírito de Deus, porque eu sou crentão, porque eu sou um homem assim, o diabo não me pega, o diabo não sei o que lá, porque eu posso fazer tudo, e pá, caiu. Primeira queda dele, por quê? Porque foi se envolver com uma mulher que era filisteia. Era desejo dele. Agora vamos para a segunda queda. Juízes 16, 4. As quedas de Sansão nós estamos lendo. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou, de novo, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Você já deve saber a história. Próximo versículo. Importunando-o, olha de novo, importunando-o. Desde aquela época que mulher já, né, é só o sangue do cordeiro. Vocês não ficam bravas comigo não, mulheres.
Vocês não são assim em nome de Jesus. Mas estou falando de Dalila, vocês não são Dalila. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele. Olha que palavra forte. De tanto ficar falando, a mulher conseguiu apoderar, não foi dele não, foi da alma dele. Apoderou de que forma? Uma impaciência. Ele ficou tão impaciente de matar. Olha qual é o nível da impaciência dele, de matar. Vamos lá. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça. Contou. Porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ou seja, querido, ele está dizendo assim, ó, a minha força está no cabelo. Contou. Por que ele contou? Porque mais uma vez ele está envolvido com uma mulher que não é da sua terra. Mais uma vez eu te pergunto, por que ele foi fazer isso? Aí que a gente vem. Resultado da autoconfiança. A Bíblia diz que ela fez ele dormir, chamou um homem e cortou o cabelo, como a imagem aqui mostra. Essa foi a consequência, né? O resultado da autoconfiança. Ele confiou demais em Dalila, assim como ele já tinha confiado uma vez na primeira. E aí agora ele tem o cabelo cortado. Só que o cabelo cortado, presta bem atenção, o cabelo cortado não representa apenas uma estética, representa cortado do propósito de Deus. Então diga para quem está do seu lado assim, ó, a perca do cabelo era a perca do propósito de Deus. Amém? Vamos analisar algumas coisas dos erros de Sansão. Vamos lá. Os erros de Sansão. Primeiro erro de Sansão que eu quero falar aqui para vocês. Ele trocou o propósito de Deus pelo dele. Qual foi o propósito que Deus colocou ele na terra? Quem lembra? Que nós lemos o texto. Você vai ter um filho, você é estéril, ele vai vir a esse mundo com o propósito. Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus sobre a vida dele era simplesmente livrar Israel do poder dos filisteus. Ele tinha essa missão de Deus, ele tinha esse projeto de Deus. Mas, assim como qualquer ser humano, ele chegou um tempo que um dos erros dele foi: e os meus projetos? E os meus propósitos? E o que eu quero fazer? Tem gente assim. Deus tem algo para mim? Tem, mas e o que eu quero? E o que eu gosto? Então ele acabou fazendo uma troca. Trocou o projeto de Deus para se aventurar. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Ele se rendeu muito mais no braço de mulheres do que nos braços do Senhor. Porque as mulheres filisteias era o propósito dele. Não de Deus, mas era o propósito dele. E aí o que aconteceu? Ele acabou se rendendo muito mais às pessoas do que a Deus. E quem tem propósito de Deus, que é você e eu, nós temos propósito de Deus. Quantos acreditam aqui que Deus tem um propósito grande? Que levanta a mão. Você crê nisso, povo do Zoom? Quem tem um propósito de Deus precisa tomar cuidado para não se relacionar mais com pessoas do que com Deus. Porque o propósito que vem de Deus, a gente tem que se relacionar com Deus. Ele se rendeu muito mais aos seres humanos, eram mulheres, mas eram seres humanos. Mas ao homem, né, porque a gente usa a palavra homem não só para dirigir ao sexo masculino, mas ao homem como um ser criado por Deus, ele se rendeu mais ao homem do que a Deus. Ele confiou no homem, que no caso era a Dalila. Ele confiou na Dalila, ele confiou na primeira esposa. Pastor, o senhor está dizendo que nós não temos que confiar no homem? Não estou dizendo o seguinte, que nós temos que confiar em Deus e saber quem são as pessoas certas. Ele estava diante de pessoas erradas. Ele confiou em pessoas erradas. Ele brincou com o período. Ele trocou. Por que ele fez isso? Porque ele trocou o propósito dele. E aí você para de render-se a Deus, você para de buscar a Deus para fazer o quê? Para se render mais às tuas vontades. Quantas pessoas que de repente também não estão nesse momento cometendo esses mesmos erros de Sansão, trocando o seu propósito divino com o propósito pessoal? Para pensar. Se muitas das coisas que a gente não quer fazer não é uma troca. E aí? E aí que nós temos a vida de Sansão como exemplo. Agora eu quero falar do segundo. Vamos falar do segundo aqui.
Segundo erro, o primeiro está lá, trocou o propósito de Deus pelo dele. O segundo, autoconfiança e independência. Foi o segundo erro dele. Não vai acontecer nada não, mãe. Eu mato o leão, eu mato 30 homens. A Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Eu disse 1000 homens. O que acontece? É aquele cristão que ora, que busca, que lê a Bíblia, que fala, não, eu sou firme. Não, eu tenho fé, eu sou homem de Deus. Mas ele deixou uma autoconfiança entrar no coração dele. Ele deixou com que a confiança não colocasse algo que nós todos precisamos, que é o vigiar. Ele não vigiou. E aí ele se tornou independente. Por que independente? Porque enquanto todos os seus familiares, os seus patrícios também, estavam de um lado, ele se colocou de outro, andando em lugares que não podia. Então, por quê? Porque ele começou a ficar ainda na confiança, na independência dele. Ele vivia mais com os de fora, com os filisteus, por causa da confiança que ele tinha na força de Deus, na independência, que ele não precisava de ninguém. Ele, para brigar, não precisava de ninguém. Ele sozinho enfrentava a briga, então ele não precisa de ninguém. E eu quero te dizer uma coisa, aqui é um problema grave. Porque a independência, querido, ela quebra um princípio de unidade. E o Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção quando houver unidade. Por mais que você tenha um talento, um dom de Deus, se você andar na independência, e o que é andar na independência? É andar sozinho. Não, eu sei me cuidar, pastor. Eu sei que você sabe se cuidar. Sansão também sabia. Só que você talvez está numa expectativa que você vai falar assim, eu não conto para ninguém. Se Deus me falasse, eu não ia contar para ninguém. Mas aqui, ó, todo dia, importunando, não tem quem aguenta, irmãos. Não tem quem aguenta. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Só que, ó, a primeira importunou, a segunda importunou. Quando fica o diabo trabalhando muito na mente, você tem que fugir. Você tem que fugir, você tem que se unir. O nosso adversário, que é Satanás, se ele nos encontrar independentes, sozinho, com autoconfiança, ele vai destruir a gente. Ele vai acabar com a gente. E eu sei que talvez você fale assim, mas eu já venci tanto na vida, eu já ganhei batalhas muito grandes, pastor. Não é tão fácil o diabo derrotar, não. Glória a Deus. E eu também não quero dar aqui confete para o diabo. Não estou aqui colocando medo em você. Você não precisa ter medo do diabo. Não quero que você tenha essa palavra, como falou assim, o pastor está dando mais crédito para o diabo do que para Deus. Não estou falando isso. Deus é com você e Deus é mais. Amém? Deus é com você e Deus é mais. Então diga assim, Deus é comigo e Deus é mais. Só que se você andar na independência, você quebra um princípio. E na independência, não tem como Deus ordenar a bênção. Então Deus é com você? Sim, mas Ele é com você se nós estivermos unidos. Nós precisamos estar nesse propósito. Não venha como aquele espírito assim, não, eu já sou crente faz tempo, batizei faz tempo, já fiz curso disso, já fiz curso daquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz libertação, já fiz o Espírito Santo, já fiz isso, aquela. Ok, mas não age na independência. Se a tua igreja está caminhando no propósito, não trabalha independente, trabalha unido, porque unido nós somos mais fortes. A palavra de Deus diz, sabe como? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não está dizendo a palavra maior que está em mim, está dizendo maior que está em nós. E a palavra nós é plural, ou seja, você e eu nós temos que estar unidos, o corpo de Cristo. Agora vamos falar do terceiro erro dele. Bom, o primeiro, trocou o propósito de Deus pelo dele. Segundo, autoconfiança e independência. O terceiro, andou em áreas perigosas. O que significa andou em áreas perigosas? Ele foi até o terreno dos filisteus. Ah, mas ele não podia? Podia. Então o que significa andar em áreas perigosas? Andar em áreas perigosas é você se relacionar com quem não podia. Por exemplo, eu não quero que você entenda que nós como cristãos, eu não posso ir ali porque senão o capeta vai me pegar. Não é nada disso, viu, queridos? Não estou falando de lugar geográfico. Não estou falando de lugar, ele se relacionou. Até porque você concorda comigo que se Deus levantou ele para livrar da mão dos filisteus, ele tinha que ir lá no território dos filisteus. Mas ele tinha que ir lá cumprindo um propósito de Deus, não para se relacionar. Exemplo, os jovens, eles têm que ir lá no mundo salvar outros jovens. Eles têm que ganhar vidas, têm que ir até onde está o pecador. Só que eles têm que ir lá para cumprir um propósito de Deus. Não é para ir lá se relacionar. E isso foi o que Sansão fez. Ele andou em áreas perigosas. É complicado. Quem anda em áreas perigosas, querido, pode se comprometer. Olha, nós vamos fazer o evangelismo. É o período, por exemplo, do carnaval. Vamos evangelizar? Vamos. Estamos indo ao território? Estamos. Estamos indo numa área perigosa? Depende.
Nós estamos indo fazer o propósito de Deus? Ou nós estamos indo lá se relacionar? Então, o perigoso, diga para quem está do seu lado, assim, não confunda, porque o perigoso foi se relacionar com os filisteus. Achar que cabia essa relação. Achar que dava certo. Achar que ele não seria influenciado. Achar que ele não ia cair. Tem gente que quer se relacionar com as pessoas do mundo e viver o que o mundo vive e acha que não vai cair. Foi exatamente isso. Isso representa andar em áreas perigosas. Quer que eu te dê um exemplo de áreas perigosas para você entender? Ainda dentro desse item 3. Às vezes você fala assim, não, eu não vou participar do culto hoje. Ah, mas por causa de um culto é andar em área perigosa. Às vezes você fala, eu não vou participar da célula por um tempo. Se você não vai participar da célula por um tempo, você está perdendo o quê? A unidade. Você não vai participar do culto, você está perdendo o quê? A unidade. Ah, eu não vou fazer discipulado por um tempo, está perdendo o quê? Aí a unidade. Ah, eu não vou ter comunhão com os irmãos, está perdendo a unidade. Quem perde a unidade está andando na independência, está achando que é confiante demais e aí está andando em territórios perigosos. Quando nós não estamos unidos para falar de Deus, para orar junto, para participar do culto, para participar da célula, se você não está conosco, você está andando em territórios perigosos. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar? Aí você vai falar assim, ó, eu já fiquei um tempão, pastor, sem participar de culto e graças a Deus estou firme. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas pensa comigo, você não está se arriscando? A Bíblia diz que ficou 7 dias a Dalila ali, ó, no ouvido de Sansão. No primeiro dia não aconteceu nada. No segundo dia também não aconteceu nada. No terceiro dia também não aconteceu nada. E assim foi. Mas no 7º dia ele ficou importunado de matar. Imagina o tanto que foi aquilo. Parece que o diabo foi falando assim, ó, eu vou colocando de gota em gota, uma hora vai derrubar essa água. Uma hora vai cair tudo. Então é perigoso. E eu quero te dizer uma coisa. Se cair, vai ter tombo. E o tombo causa feridas. Então eu acho que é perigoso. Creio que é perigoso. Você tem que tomar cuidado. Quer ver outra coisa? Às vezes, você se julga forte demais. E aí, fica nas madrugadas lá nas redes sociais. Espera o marido dormir. Espera a mãe dormir. Espera o pai dormir. Levanta. Espera a esposa dormir. E aí fica nas redes sociais. E aí vai entrando em sites e diz, eu sou crente, não, isso não vai me contaminar, isso não vai me derrubar, isso não vai fazer nada. É uma área perigosa. Você pode mexer na internet? Claro que pode. Só que qual é o propósito? Lembra disso. Qual é o propósito? Satisfazer a vontade de Deus ou satisfazer o meu propósito? Sansão queria Dalila para outros propósitos pessoais. Então às vezes você fala, eu estou entrando em sites. E quantas pessoas? Não, eu já entrei várias vezes e nunca caí. Nunca pequei na fornicação, nunca pequei nas coisas erradas, nunca pequei... Mas você está andando em lugar perigoso. Às vezes você namora. E às vezes você está lá, não, eu e minha namorada, eu e meu namorado, nós somos cabeça, nós somos maduros, somos crentes. Você está andando em áreas perigosas. Será que uma hora não conseguiu, não fez nada num dia, não fez nada no outro dia, não fez nada no outro dia, não fez nada. Mas uma hora, você acha que o diabo, ele brinca? Ele não brinca. Então o que eu tenho que fazer? Entender que o erro de Sansão foi andar em áreas perigosas. E se você começar, por mais cheio do Espírito Santo que nós somos, começarmos a andar em áreas perigosas, o que vai acontecer? Vai haver uma rasteira, daqui a pouco o teu namoro entra no pecado. Às vezes você fala assim, esse mês eu não vou dizimar, não vou ofertar. Já fiquei alguns meses na vida que eu não dizimei, que eu não ofertei, não aconteceu nada. Mas você concorda comigo que você também está se arriscando? Você está andando em áreas perigosas. Você está andando em áreas perigosas. Porque você sai da confiança que o dízimo, quando eu dizimo, eu estou declarando, Deus, eu confio no Senhor. Você sai da confiança em Deus para a confiança em você mesmo. Você sai do propósito de Deus para o seu propósito. E aí você anda em lugar perigoso. Aí você fala assim, eu não vou orar mais, eu não quero orar mais. E não orar mais também é uma área muito perigosa. Olha quantas áreas perigosas. Ao olharmos a vida de Sansão, nós podemos olhar muitas coisas que ele errou, mas nós temos que trazer para o nosso convívio, para a nossa vida também. Então às vezes você fica aí, não participa da rede de casais, da rede de jovens, da rede de mulheres. Por quê? Por quê? Mas e aí, o que acontece? Você às vezes começa a conversar mais com as pessoas, se unir nas rodas dos escarnecedores, e aí você está andando em rodas perigosas. Também são rodas perigosas, querido. Então nós precisamos vigiar para ver se a gente também não está andando em áreas perigosas. Deus deve estar falando com você. Você não é um super-homem. Você não tem que entender isso. Olha, dá uma glória a Deus aí que eu vou tomar uma água. O povo do Zoom, dá uma glória a Deus aí.
Deus é bom demais. A Bíblia diz, não tem aqui no texto não, mas eu vou só citar o que diz a Bíblia. Juízes, capítulo 15, diz assim, que Sansão, presta atenção, Sansão reinou e julgou Israel por 20 anos. 20 anos. Está lá em Juízes 15, versículo 20. Ele ficou 20 anos. Agora, a queda dele, que nós sabemos o que aconteceu com Sansão, não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano. Você vai falar, pastor, eu não sei o que vai ser daqui 20 anos, mas eu quero dizer outra coisa. Calma que você vai entender. Ele ficou 20 anos. E 20 anos, você acha que ele teve muito ou poucas vitórias? Eu creio que ele teve muitas vitórias. Eu creio que ele ganhou muitas batalhas contra os filisteus. Eu creio que foram 20 anos de paz. Por quê? Por que ele teve vitória? Porque ele permaneceu debaixo do propósito pela qual Deus tinha colocado ele. Quando você fica no propósito que Deus te colocou, você vai ter anos de vitória. Você pode declarar um amém aí? Declara amém. Quando você permanece no propósito de Deus, você vai ter anos de vitória. E eu não quero dizer daqui 20 anos. Eu quero dizer que talvez o presente seja o término dos 20 anos. Porque, claro, se você analisar daqui 20 anos, você não sabe. Mas e se você estiver andando em áreas perigosas agora? Se você estiver com autoconfiança agora? Se você estiver com independência agora? Estiver trocando o propósito de Deus pelo seu? Pode ser que você viva os teus últimos anos como ele viveu aqui. Pode ser que os teus 20 anos seja agora, em 2020. Olha que número, 2020, 2020. Então o que acontece? Saiu do propósito, aconteceu algo. Vamos para o próximo aí. Olha o que aconteceu aqui. Juízes, capítulo 16, versículo 21 e 22, está escrito o seguinte. Olha o que aconteceu com esse homem que saiu do propósito. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Olha lá os olhos. E o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que o texto está dizendo aqui? Que os olhos dele foi vazado. Perdeu a visão. E o que representa a visão? A visão representa a possibilidade de enxergar os propósitos do mundo natural. Ah, eu tenho um propósito de ter um carro novo, importado. Se você não enxerga mais, as coisas naturais ficaram. Teu propósito é uma mansão. Se você não enxerga mais, os propósitos naturais ficaram. O que acontece? Ele perdeu a visão, ele perdeu a forma de ver o mundo natural. E Deus fez isso, permitiu isso de uma forma para dizer assim, cara, tira os olhos das coisas naturais e coloca os olhos nas coisas sobrenaturais, nas coisas espirituais. Aí olha o que diz a palavra, o cabelo dele começou a crescer depois que foi rapado. Aqui tem 2 fatores que eu quero dizer. Primeiro, tempo. Rapou o cabelo depois. A gente sabe que depois a força dele voltou. Nós sabemos. Só que não voltou do dia para a noite. O que acontece? Você precisa entender, há um tempo. O tempo é importante. Embora eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, eu já estou nesse tempo faz 5 anos. Isso aí já virou desculpa. Mas o cabelo, que era a fonte da força de ascensão que Deus tinha dado, começou a crescer. Então, ou seja, respeita o tempo. Segundo, aí a Bíblia diz o quê? Que o projeto de Deus começou a ser restaurado. À medida que o cabelo cresce, o projeto de Deus volta a ser restaurado. Isso mostra que nós vivemos com um Deus que, embora nós erramos, mas Ele é um Deus que dá oportunidade de nós sermos restaurados. Posso ouvir um amém? Eu não sei como é que você está hoje. Talvez você está aí caído, fraco. Mas eu quero te dizer, o projeto de Deus, assim que você caiu, porque você se tornou independente, porque você se tornou autoconfiante, você andou em lugares perigosos, o projeto de Deus naquele momento foi te dar uma oportunidade, e ainda continua sendo, te dar essa oportunidade para Ele te restaurar. A nossa força vem de Deus, e Deus vai nos dar novamente o que Ele nos tinha dado antes. Se você está aí fraco, eu quero dizer que a tua força Deus vai te dar novamente. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, povo de Deus? Aleluia! Vamos lá. Independência ou morte? Fica aí nessa tela aí, independência ou morte. Talvez a gente poderia dizer assim, no caso de Sansão, se encaixaria independência e morte, pastor. O certo seria independência e morte. Também se encaixa.
Mas eu quero dizer independência ou morte. E eu quero dizer por que independência ou morte. Ou nós ficamos independentes de Deus. E o que é ser independente de Deus? Se eu sou independente de Deus, lógico que o meu eu está vivo. Sabe o eu que nós temos? Todo mundo tem um eu. Livre-arbítrio. Se o teu eu está vivo, você é independente. Agora, não tem como a gente ser as duas coisas. Ou nós temos que morrer para o nosso eu, e aí sim nós vamos nos tornar dependentes de Deus. Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, salvar a vida é vida, vai ter que perder, morte. Precisa morrer. E quem perder a vida por minha causa, achá-la vida. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que se dará o homem em troca da sua alma? Agora, o que o texto está falando? Você quer ganhar a tua vida? Você vai ter que perder. E para perder, a gente tem que morrer para as nossas vontades. Nós temos que morrer para os nossos propósitos. Aí alguém vai dizer assim, mas e minha vida aqui na terra? A sua vida não é aqui na terra. Você é um cidadão dos céus, você está aqui de passagem, você está aqui porque Deus tem um trabalho para fazer nessa terra, e o conta com você, assim como Ele tem com Sansão, Ele quer usar a tua vida. Deus quer te usar. Tira os olhos das coisas naturais. Nós temos que morrer para as coisas desse mundo, para nós termos uma ligação com Deus. São coisas distintas. Se o meu eu vive, eu sou independente. Mas se eu sacrifico o meu eu, faço o meu eu morrer, eu me torno dependente de Deus. E um homem e uma mulher, se não for dependente de Deus, não é nada. Nada. Se nós não formos dependentes de Deus, a graça de Deus é o suficiente. Nós precisamos entender. Pastor, e meus sonhos, meus projetos, a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas e Ele vai te dar o melhor. Ele é Pai, fica tranquilo que Deus vai te dar infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, mas não devemos sair do propósito de Deus. Deixa Ele conduzir tua vida, deixa Ele dirigir tua vida, Ele vai te dar o melhor e vai te surpreender. Não queira você fazer o teu eu viver. Por isso que o tema é independência ou morte. Você sabe o que aconteceu? O morte não é uma morte física, é uma morte para o nosso eu. Se você falar assim, faz tempo que eu não sou dependente de Deus. Você sabe o que é uma pessoa que não é dependente de Deus? É aquela pessoa que decide por ela mesma. Ela toma as decisões dela, ela não consulta Deus em nada. Ela não provoca os céus na terra. Ela não traz os céus para a vida dela. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. E para isso tem que morrer para as coisas do mundo. Você sabe o que aconteceu com Sansão? Os olhos deles representou a morte do eu. Ele não podia ver uma mulher filisteia. Morreu. E aí olha o que é interessante. Próximo. Deus é um Deus de restauração. Diga para quem está do seu lado assim, ó, Deus é um Deus de restauração. Diga você do Zoom, diga assim, ó, Deus é um Deus de restauração. Aleluia. Deus é um Deus de restauração. Olha que tremendo. O cabelo voltou a crescer. Ele já estava morto para as coisas dele. E olha só, Deus restituindo. Sansão clamou ao Senhor e disse, clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Olha o olho. Ao menos por um dos meus olhos. Ou seja, se o Senhor não quiser me restaurar 100%, pelo menos em um dos meus olhos. O que ele está dizendo para Deus? Ele está dizendo o seguinte, eu entendi. Eu precisava morrer para as coisas naturais. Agora eu quero enxergar pelo menos por um dos meus olhos. Só que ele disse, quando eu enxergar por um dos meus olhos, eu vou ver o mundo espiritual. Eu vou enxergar o propósito. A Bíblia diz que ali ele colocou as mãos ali sobre o lugar que os filisteus estavam festejando, palácio, e caiu tudo, desabou e matou. Repare que essa imagem é uma imagem na internet, porém, é uma imagem que mostra que ele não tinha tanta força assim, para poder fazer nada. Era Deus que estava devolvendo, a força dele voltou, porque ele clamou. Se você clamar, Deus vai te dar força. Se você clamar e entender o projeto de Deus, Deus vai fazer algo sobre a tua vida. Se você clamar, Deus vai trabalhar na sua vida, em nome de Jesus, querido.
Ele falou, me dá dessa vez. Alguém vai dizer assim, pastor, mas ele morreu. Morreu, claro. Uma hora ele teria que morrer. Só que ele cumpriu o propósito de Deus. Poderia ser diferente? Com certeza. Mas ao invés de nós olharmos a vida dele, vamos olhar agora a nossa. Será que se nós não andarmos em lugares perigosos, será que a gente também não vigiando, será que a gente não vai ter um fim abreviado, antecipado? Será que nós não vamos ter que pedir para Deus? Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração dele. Mas se ele tivesse mantido unido com o povo de Deus, ele ficaria talvez mais tempo vivo. Os filisteus não fariam nada com eles. E com certeza o milagre de Deus viria. Deus é o Deus da restauração. Eu quero que você tome por base e por posse dessa palavra. Que volte a depender de Deus. Não ande em áreas perigosas. Basta clamar com sinceridade, querendo voltar ao propósito dele, o propósito de Deus. Basta você clamar. Pastor, eu me identifiquei. Eu tenho olhado com os meus olhos naturais mais com os propósitos meu do que o de Deus. Lógico que essa história não significa que Deus vai deixar todos nós cegos fisicamente, mas tem muitas pessoas cegas já espiritualmente. E eu gostaria nessa noite de fazer uma oração, e a minha oração será da seguinte forma: Deus, eu quero enxergar o mundo espiritual, os propósitos espirituais que o Senhor tem para mim, porque tem gente que já não enxerga mais o propósito espiritual, só enxerga o mundo físico, pelo menos de um olho. E eu vou orar, Deus, restaura a força. Repara o seguinte, ele tinha o propósito de Deus, veio a esse mundo porque Deus quis, tinha o Espírito de Deus, tinha dom, tinha talento, tinha tudo. Você pode ter várias qualidades, eu acredito que você tem, mas quero te dizer uma coisa, ao sairmos do propósito de Deus, as coisas vão mudar na nossa vida, as coisas mudam. Então não deixe mais o seu coração querer falar que você tem que andar do teu jeito, torna dependente de Deus. E dependente de Deus é andar unido com o seu povo. Talvez você fale assim, eu precisava ouvir essa palavra, estava meio frio. É Deus que está te fortalecendo agora. É a palavra de Deus. É Deus que está fazendo isso. Enquanto ele olhou, Sansão, enquanto ele olhou para os seus propósitos, o que veio? Vergonha. Vai falar quantas vergonhas você não está passando. Vergonha. Fez o enigma, a mulher foi lá e contou. Passou vergonha. Derrota. Foi derrotado. A Bíblia diz que ele ficou empurrando o moinho, andando de volta. Ficou andando ali de volta. Volta naquela imagem lá para a gente ver, Rogério. Pode voltar, vai, volta. Aí, ele ficou andando de volta. E você sabe o que aconteceu, querido? A vida dele ficou andando assim. Quando a gente sai do projeto de Deus, a gente fica andando de roda. Mas ele clamou. Ele clamou. Deus ouviu a oração dele. Eu quero te dizer, esse é o tempo de nós clamarmos. E Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai fazer algo sobre a tua vida. A força que ele teve veio de Deus. A minha, a sua, também vem de Deus. Pode ser que você esteja até forte nesse momento. Eu estou forte, pastor. Graças a Deus estou forte. Então vigia. Vigia. Vigia para você não se tornar autoconfiante demais. Nem ser independente, nem andar em lugares perigosos. E não querer ser despropósito. Vigia. E se você está fraco, eu quero orar pela tua vida. Talvez você não esteja enxergando mais os projetos de Deus para a sua vida. Eu quero fazer um apelo para você. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Para nós orarmos. Talvez você está ouvindo essa mensagem na segunda, na terça, na quarta, em outro dia da semana, em outra semana, mas eu quero te dizer que não é porque você está ouvindo depois que Deus não pode agir na tua vida. Ele quer que você clame a Ele. Então eu quero que você também pare o que você está fazendo neste momento. Se você está ouvindo essa mensagem de uma outra forma, pare tudo que você está fazendo nesse momento, e é o momento que você precisa se reconciliar com Deus, no propósito de Deus. Queria te convidar a ficar em pé, e eu quero pedir que você coloque uma de suas mãos no seu coração, e a outra mão sobre os seus olhos. Uma mão no coração, no peito. No coração não tem jeito, mas é no peito. Aqui, ó, para representar o coração. E a outra mão nos seus olhos. E eu quero orar, porque o coração do homem é enganoso. E os olhos também podem estar cegos. Então eu quero orar para esses dois órgãos que representam o destino, que representa a caminhada na tua vida, para ele transformar você. Para que você saia da vida de andar de roda, de derrota, de vergonha. Volte ao propósito de Deus nesta noite. Deus está te chamando. Deus está te convidando. Volte no propósito.
Volte no propósito. Não ande em lugares que você acha que você é forte. Cuidado com as amizades. Cuidado com os lugares. Cuidado com o relacionamento. Cuidado com a internet. Cuidado com os sites. Cuidado. Não visite. Não pense que você não vai cair. Não é o medo que eu quero te colocar, não. É vigilância. Não é medo, querido. O evangelho não é para andar com medo, mas é vigilância. Depois que cai o tombo e as feridas são inevitáveis. Acontece, não tem como cair, machucou. Você não precisa dessas feridas. Basta você entender. Enxergar o projeto de Deus. Deus te colocou nessa terra com um propósito. Deus te colocou nessa terra com um projeto. Deus tem algo sobre a tua vida. Talvez você ainda não sabe do projeto, mas Deus te colocou com um projeto nessa terra. Deus tem algo para a tua vida. Talvez Ele ainda vai te revelar o que Ele tem para você. Mas olha, é o projeto dEle. Confia nele, confia. Eu quero orar pela tua vida. Você do Zoom que está em pé agora, uma mão sobre o peito e a outra mão sobre os seus olhos. Deus, Pai Todo-Poderoso, alcance cada vida agora. Aqueles que não sabem dos seus projetos, ó Pai. Aqueles que já não enxergam mais os seus projetos. Aqueles que já estão se perdendo nos propósitos pessoais, que já trocaram o propósito do céu pelo propósito pessoal. Aqueles que estão enxergando pelos olhos naturais. Meu Deus, ainda que seja um olho apenas, que eles venham enxergar o mundo espiritual, enxergar os projetos espirituais, Pai. Ainda que seja por um olho, Pai. Alcance agora cada vida, Senhor, em cada lar, em cada família, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Alguém que de repente está sendo incentivado. A Bíblia diz que a Dalila importunou Sansão. A Bíblia diz que a primeira esposa também importunou Sansão. Pai amado, mas nós não vamos ficar com os nossos ouvidos sendo importunados. Que eles enxerguem o que é correto. Que o coração deles agora, Pai, possa entender o teu propósito, Pai. Que eles entendam isso, Deus, no coração deles, ó Pai, em nome de Jesus. Tire do coração agora, Deus, toda a independência. Tire a independência agora, a autoconfiança. Deus, que nós possamos entender, se nós estivermos alinhados no propósito de Deus, não precisamos temer o mal. Não precisamos temer o mal. Mas se nós sairmos do propósito, com certeza, talvez não na primeira, não na segunda, mas com certeza, o inimigo vai preparar uma cilada. E eu quero declarar sobre vidas que o inimigo já está armando ciladas. Eu quero declarar frustrados. Todas as ciladas do inimigo agora frustradas, agora em nome de Jesus, os planos de Satanás. Pai amado, tudo aquilo que o inimigo armou para tirar pessoas da presença de Deus, eu declaro frustrado, derrotado, falido em nome de Jesus. E declaro, Pai amado, que eles vão dar uma seta e virar e não estarão andando mais em lugares perigosos, deixando de andar unido com o povo de Deus. E eu quero abençoar cada vida, Pai. Retome, Deus, a força. Aqueles que estão fracos, dê forças para eles, ó Pai. Dê força nesse momento de dificuldade da pandemia, Deus, onde muitos estão perdendo a esperança. É do Senhor que vem a nossa força, Pai. É do Senhor que vem a nossa força. E nós confiamos em Ti. Nós não confiamos em carros e cavalos, como diz a palavra de Deus. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, molda o coração. Não deixe ninguém seguir a intenção do coração, mas seguir a Tua palavra. Que os olhos estejam voltados para o porquê o Senhor nos chamou a esse mundo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, Pai, mas que o Senhor nos ajude, que possamos dar ouvido agora. Queridos, agora vocês coloquem as mãos agora sobre os teus ouvidos. Você coloca as duas mãos nos ouvidos agora. Em nome de Jesus, coloque a mão aí sobre os seus ouvidos. Aleluia. Ainda em reverência, na fé. Deus, que toda a importunação do inferno, falando no coração, na mente, que vem pelo ouvido, que chega no coração, eu declaro agora que Satanás, espírito do inferno, venha falando para eles desistirem, colocando desânimo, cansaço, colocando, Deus, olhos para enxergar independência, autoconfiança, Deus, agora, declaramos agora, blinda os ouvidos dos teus filhos, do teu povo, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, Pai. Blinda, Pai amado, para as coisas do inferno, mas abre também os ouvidos para as coisas do céu, que o Espírito Santo vai falar. Abre. E agora você vai tirando a mão agora, vai tirando a mão profeticamente, vai tirando a mão agora. Deus vai abrindo os ouvidos espirituais, para aquilo que o Senhor vai falar, para aquilo que o Senhor vai ministrar. Os ouvidos sejam abertos agora, para a vontade de Deus agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles possam ser ministrados nesta noite, que eles possam ser tocados nesta noite. Deus, que haja cura, que haja libertação. Eu declaro sobre cada família agora, o teu poder, o teu agir, em nome de Jesus. Amém.
Aplauda esse Deus aí, ó, em nome de Jesus, se você tem fé. Aplauda você aí pelo Zoom. Em nome de Jesus, declare a bênção, declare a graça, a unção, o poder de Deus agora. Declara sobre cada um que está aí, em nome de Jesus. Vira para quem está do seu lado agora, amado, e diga assim, ó, volte a depender de Deus. Diga isso com fé. Ministra, diga, volte a depender de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai te dar força. Ele vai trazer algo sobrenatural para a tua vida. Em nome de Jesus. Independência ou morte. No nosso caso, nós queremos morrer para o nosso eu. Porque não queremos ser independentes. Queremos ser dependentes. Que a gente morra para as nossas vontades. E que a gente seja dependente. Então, no nosso caso, a morte para essas coisas do mundo, porque nós não somos cidadãos dessa terra. Somos cidadãos dos céus que estamos de passagem. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Declaro sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção de Deus. Eu declaro o poder de Deus manifestando sobre a tua vida. Em nome de Jesus, se você crer, diga, toma posse com a mão, diga assim, amém. E recebe em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Dá um abraço nos irmãos, a gente quase não fala isso, mas dá um abraço nos irmãos da sua casa. Essa é a hora. Abraça as pessoas, cumprimente ela com a paz do Senhor, dá um abraço na tua família. Na tua família você pode fazer isso, querido. Na tua família está liberado em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Terça-feira, às 20h30. Terça-feira, às 20h30, nós esperamos você para mais um Tadel. Se você fala, o que é Tadel? É um culto com uma palavra mais profunda para chacoalhar e mudar a nossa vida. E nós entendemos que nós somos soldados de Jesus Cristo. Você é o nosso convidado. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.